É o que resta, para o rei Alfa, um castelo vazio. As pedras do castelo eram sempre geladas, mas o comandante Gualter jurava que nunca sentira tão frias. Tinha banido a rainha do seu leito, esperando que ela viesse chorar à sua porta pesada de carvalho à meia-noite. Em vez disso, o amanhecer trouxe um silêncio oco e esmagador. A sua esposa não estava a chorar. Ela tinha partido. As grandes portas de madeira do salão fecharam-se com um estrondo que fez tremer as dobradiças de ferro. Gualter não pestanejou. Sentou-se na sua cadeira de encosto alto, a mandíbula cerrada, os dedos cravados com tanta força nos braços entalhados que a madeira antiga gemeu. À sua volta, as longas mesas estavam cobertas com os restos da refeição da noite, ossos de borrego roídos, taças de estanho tombadas, pedaços de queijo duro. O ar estava pesado, sufocante. Cheirava a cerveja escura derramada, a fumo de madeira, a corpos sem banho e ao toque metálico e aguçado da sua própria raiva. Ele tinha feito isso. Tinha ordenado que ela saísse. Sai da minha vista, rosnou ele, a voz descendo ao registro grave e ressonante do seu lobo. Tinha dito isso à frente dos seus tenentes, à frente das servas, à frente dos próprios guardas encarregados de a proteger. Nora não discutiu. Essa era a coisa que estava a roer as bordas do orgulho de Gualter. Ela não gritou. Ela não lhe atirou o vinho, nem caiu de joelhos para implorar pela sua compreensão. Ela simplesmente parou de falar. Os seus ombros, cobertos por uma pesada lã cor de vinho, que parecia sempre demasiado grande para ela, tinham se enrijecido. Ela olhou para ele com olhos que não estavam zangados, mas sim totalmente, devastadoramente vazios. Depois, virou-se e saiu, sem passos apressados. Apenas o andar medido e uniforme de solas de couro contra as lajes. Agora o grande salão estava morto de silêncio. Os barões e os guardas tinham se desvanecido na sombra, sentindo a perigosa carga elétrica que emanava do seu alfa. Ninguém queria ser o alvo do olhar de Gualter quando a sua besta estava tão perto da superfície. Gualter pegou na sua taça e bebeu a cerveja restante. Estava morna e sabia a cobre e a pó. Bateu com a taça. Ela voltaria. Ele conhecia a natureza suave e maleável dela. Era uma mulher dos vales baixos, acostumada ao calor e ao conforto, não aos ventos cortantes e implacáveis da sua fortaleza montanhosa. Era outono profundo. O tipo de noite em que a geada se depositava como vidro estilhaçado sobre a lama do pátio. Ela não duraria 1 hora lá fora, e certamente não se rebaixaria a dormir no feno das cocheiras com os cães e os rapazes das cavalariças. Não. Ela percorreria o corredor fora dos seus aposentos. Esperaria que o frio lhe entrasse nos ossos, esperaria que o seu orgulho congelasse, e então arranhava a madeira pesada da sua porta. Ela sussurraria o seu nome, Gualter, por favor. E ele deixá-la-ia esperar um pouco mais, o suficiente para garantir que a lição ficava profundamente gravada na sua cabeça teimosa antes de a puxar para dentro e enterrar o rosto na curva do seu pescoço. Ele mudou-se na cadeira. O fogo na enorme lareira de pedra estava a morrer, desfazendo-se num leito brilhante de brasas alaranjadas. Um rascunho errante serpenteava pela chaminé, soprando uma cascata de cinzas cinzentas sobre a pedra da lareira. Meu senhor? Gualter virou o olhar para a esquerda. Leif, o seu segundo, estava perto da arcada, a uma distância cautelosa. O homem cheirava a lã molhada e apreensão. O quê? Gualter não perguntou. Era um comando plano e pesado. Os homens estão a voltar para os seus postos. Devo postar um guarda à porta da rainha? Os olhos de Leif desviaram-se, fixando-se numa tapeçaria na parede oposta. Não. Gualter encostou-se, cruzando as pernas pesadas nos tornozelos. Deixe-na vaguear pela pedra. O frio lembrar-lhe-á o seu lugar. Leif engoliu em seco. Como ordenardes? Ele curvou-se rigidamente e recuou, os seus sapatos ecoando agudamente na sala cavernosa. Quando finalmente ficou sozinho, Gualter fechou os olhos e ouviu. A audição de um lobisomem era uma maldição num castelo cheio de correntes de ar. Conseguia ouvir o vento a rasgar os telhados de colmo da aldeia exterior. Ouviu o trotar inquieto distante de um destroiro nas cocheiras. Ouviu o barulho de ratos por trás do lambrim. Esforçou-se para ouvir o som suave e rítmico do batimento cardíaco de Nora. Conhecia a sua cadência melhor do que a sua própria.
Procurou no ruído auditivo do castelo o farfalhar das suas saias, a respiração silenciosa dela contra o ar gelado dos corredores. Nada. Talvez ela tivesse ido para as cozinhas. Estava quente lá. Sim. Provavelmente estava sentada junto dos fornos de pão, enrolada num cobertor, a chorar baixinho nas mãos. O pensamento fez um nó estranho e desconfortável apertar-lhe o estômago. Ele não queria que ela sofresse. Ele só precisava que ela entendesse que um rei não podia ser questionado na sua própria sala. Passou 1 hora. As brasas morreram inteiramente, deixando o grande salão na escuridão quase total, iluminado apenas pela gordura bruxuleante de algumas fachos moribundas. O frio tornou-se absoluto, mordendo através da túnica de Gualter, instalando-se nas suas articulações. Levantou-se, o seu corpo maciço projetando uma sombra longa e distorcida sobre as mesas. Esticou-se, a coluna a estalar na sala silenciosa. Ele iria para os seus aposentos agora. Ela estaria lá, à espera à porta. Subiu as escadas de pedra em espiral, a mão a deslizar pela parede úmida e gelada. A cada passo, a sua antecipação crescia. Imaginou o aspecto do seu rosto pálido, marcado pelas lágrimas, aliviado. Imaginou o seu cheiro, essa mistura subtil e irritante de lavanda seca e pergaminho velho que sempre se agarrava à sua pele. Chegou ao patamar. O corredor que levava aos seus aposentos era um longo túnel de pedra negra. No final, a sua porta pesada de carvalho permanecia fechada. O espaço à frente dela estava completamente, inegavelmente vazio. Gualter parou, farejou, aspirando o ar viciado do corredor. Fumo de tocha, mofo, o cheiro das fachos de ferro forjado. Nenhuma lavanda, nenhum pergaminho, nenhum sal de lágrimas frescas. Um lampejo de aborrecimento acendeu-se no seu peito, rapidamente extinguindo a pequena e irracional pontada de inquietação. Então ela estava a ser teimosa. Ela estava escondida nos quartos de hóspedes, a congelar-se meio morta só para o contrariar. Que assim seja, que ela congele. Abriu a sua porta, entrou no seu quarto vazio e trancou o ferrolho. O som foi alto, decisivo. Tirou o seu pesado gibão de couro, deixando-o cair no chão, e atirou-se para a cama maciça, coberta de peles. Estava fria. Puxou a grossa pele de urso sobre os ombros, olhando para o dossel na escuridão total. Ela virá, pensou ele, a mandíbula cerrada com tanta força que os dentes doíam. Ela virá. Ficou ali horas, prisioneiro dos seus próprios sentidos aguçados, ouvindo o vento uivar contra o vidro, à espera de um arranhar na porta que nunca veio. A luz da manhã era ofensiva. Escorria pelas janelas estreitas de chumbo do quarto do rei, um cinzento fraco e ferido que não oferecia calor, apenas uma iluminação nítida das partículas de pó suspensas no ar gelado. Gualter acordou com um sobressalto violento, o coração a martelar contra as costelas como um pássaro aprisionado. Sentou-se, a pele de urso a deslizar do seu peito. O pescoço gritou em protesto, rígido pela postura defensiva rígida que mantivera mesmo durante o sono. A sua boca tinha gosto a cerveja velha e bilis. Olhou para a porta. O ferrolho ainda estava fechado. Por um segundo, a névoa pesada do sono obscureceu a sua mente. Esperava ouvir Nora mexer-se pelo quarto, o suave tilintar da bacia de água, o farfalhar dela mexer-se no guarda-roupa pesado de carvalho. Mas o quarto estava morto. O fogo na sua própria lareira não tinha sido aceso. Deitou as pernas sobre a cama, os pés descalços a bater no chão frio de pedra. O choque do frio subiu pelas suas panturrilhas. Não se incomodou em procurar as botas. Atravessou o quarto, destrancou a porta e abriu-a de rompante. O corredor estava vazio. Guardas. A voz de Gualter rasgou a sua garganta, crua e retumbante, estilhaçando o silêncio da guarda matinal do castelo. Passos soaram pelas escadas de pedra no fim do corredor. 2 homens dobraram a esquina, ofegantes, as suas malhas a tilintarem ruidosamente. Um deles era Cedric, o capitão da guarda matinal. Meu senhor? Cedric parou bruscamente, os olhos arregalados ao ver Gualter, meio vestido, o cabelo selvagem, o peito. Onde está ela? Gualter exigiu, saindo para o corredor. Onde está a rainha? Cedric piscou, uma profunda confusão a espalhar-se pelo seu rosto marcado pelo tempo. A rainha, majestade? Assumimos que estava convosco. Ela não saiu destes aposentos durante o turno da noite.
Gualter sentiu um arrepio frio a começar na nuca. Eu bania destes aposentos ontem à noite, seu tolo. Não a viste? Não, majestade. O segundo guarda gaguejou, recuando um passo. Os salões principais estavam vazios à hora do lobo. Não vimos ninguém. Gualter não esperou para ouvir mais. Empurrou-os, os pés descalços a baterem na pedra, enquanto ele praticamente corria a escada abaixo. O arrepio na sua nuca espalhava-se, transformando-se num medo frio e rastejante. O seu lobo, geralmente dormente e satisfeito quando ele estava na sua fortaleza, andava furiosamente contra as grades das suas costelas, a choramingar. Chegou aos aposentos separados da rainha, um conjunto de salas que ela raramente usava desde que se casaram. Bateu na porta com o ombro, arrombando a tranca de ferro. O quarto estava imaculado. Cheirava a cera de chão e a ar estagnado. A cama, coberta de veludo pesado, estava perfeitamente arrumada, completamente intocada. Gualter entrou, respirando fundo. Procurou o seu cheiro. Estava lá, mas era velho, estagnado, o fraco fantasma de lavanda e pergaminho. Não era o cheiro quente e vibrante de uma mulher viva e a respirar que tinha acabado de ocupar o espaço. Era o cheiro de um quarto que não era dormido há dias. Caminhou até ao grande guarda-roupa de mogno e puxou as portas. Os seus vestidos estavam lá, os veludos pesados, as sedas que ela raramente usava, as túnicas finamente bordadas, mas as lacunas eram gritantes. O manto simples e grosso de lã que ela usava para montar, ido. As suas botas de couro resistentes para viajar, idas. Gualter virou-se lentamente, os olhos a percorrerem o quarto. O seu olhar pousou na pequena mesa de toucador de madeira perto da janela. Caminhou até lá, a respiração a tornar-se mais superficial agora. Sentada perfeitamente centrada na madeira polida estava a sua coroa. Era uma coisa delicada, tecida de prata escura e incrustada com pequenas safiras lapidadas de forma grosseira. Ao lado estava o pesado anel de sinete de ouro que lhe dera no dia do seu casamento, aquele com o brasão da sua casa. Ela não os deixara com raiva. Não os atirara contra a parede, nem os descartara no chão. Foram colocados lá deliberadamente, com cuidado, com finalidade. Gualter estendeu a mão e tocou na prata fria da coroa. Os seus dedos tremeram ligeiramente. Ela não tinha ido para as cozinhas. Ela não tinha ido para a capela. Pivotou e saiu disparado do quarto, passando por Cedric, que o tinha seguido escada abaixo. Rasgou o grande salão, ignorando os gritos assustados das servas que varriam os pisos, e empurrou as pesadas portas duplas que levavam ao pátio. O ar da manhã atingiu-o como um golpe físico. Estava gelado, o chão escorregadio com uma geada dura. Fechou os olhos e forçou a sua besta para a frente, deixando os seus sentidos expandirem-se. Sentiu o cheiro da fumaça de madeira da aldeia. Sentiu o cheiro de podridão molhada de folhas caídas. O cheiro aguçado de esterco de cavalo, a ferrugem na grade de ferro. E ali, fraco, desfiado, lavanda. Abriu os olhos e trotava para o centro do pátio, os pés descalços a ficarem dormentes contra a lama congelada. Seguiu o cheiro. Levava para longe do castelo, passando pela armaria, diretamente para os portões principais. Leith, Gualter berrou sem desviar o olhar do chão. O seu segundo em comando veio a correr da direção dos quartéis, a afivelar o cinto da espada enquanto se movia. Majestade. Os portões. Gualter apontou um dedo trêmulo para as pesadas portas de madeira com pontas de ferro na borda do pátio. Quem estava de guarda ontem à noite? O velho Tom e o rapaz, majestade. Leif disse, ofegante, olhando para os pés descalços de Gualter com horror. Mas, majestade, os portões permanecem barrados até o nascer do sol. Ninguém saiu. Alguém saiu. Gualter rosnou, os olhos a brilharem num âmbar perigoso e feral. Caminhou até a casa do portão. A pequena porta lateral, o portão de saída usado por cavaleiros solitários ou mensageiros, estava fechada, mas a pesada barra de ferro de travamento estava apoiada na parede. Não nos seus suportes. Gualter olhou para ela. O rastro de cheiro ia direto através da madeira pesada e desaparecia na vasta extensão fria das montanhas lá fora. Ela não tinha fugido numa explosão de lágrimas histéricas. Ela não tinha tropeçado cegamente na noite. Nora tinha empacotado as suas roupas mais quentes,
deixado para trás os símbolos da sua posse, destrancado o portão de saída e saído para a escuridão gelada e infestada de monstros do véu de ferro. Acelere o meu cavalo, Gualter sussurrou. Majestade? Leif perguntou, aproximando-se. Gualter virou-se para ele. O último vestígio do seu orgulho arrogante a estilhaçar-se em pedaços irregulares e em pânico. Acelere o meu cavalo. Chame os rastreadores. Chame os cães. Agarrou Leif pela frente da sua túnica, levantando o homem nas pontas dos pés. A minha esposa desapareceu. Leif olhou para ele, aterrorizado. Majestade, houve uma tempestade na passagem ontem à noite, os ventos. Se ela foi a pé. Gualter empurrou-o, o peito a arfar enquanto olhava para os picos implacáveis e irregulares à distância. A brutal realidade caiu sobre ele, sufocante e absoluta. Ele queria que ela implorasse. Ele queria quebrá-la. Em vez disso, ela simplesmente se apagara do seu mundo. A grade de ferro rangeu enquanto o guincho a ixava para cima, o som um grito mecânico que arranhava os tímpanos de Gualter. Montou um enorme cavalo negro, uma besta criada para carregar homens blindados através do matadouro. Mas naquele momento, o animal estava assustado. Jogava a cabeça pesada, os cascos a estriar faíscas contra os paralelepípedos congelados. A própria energia nervosa de Gualter estava a infiltrar-se no cavalo através da sela de couro. Mova-se! Gualter latiu, impulsionando os calcanhares nos flancos do animal antes mesmo de o portão estar totalmente levantado. Saiu para o véu de ferro, seguido por Leif, um rastreador grisalho chamado Alden, e 4 dos maiores cães do castelo. O mundo fora das muralhas do castelo era violentamente branco e cinzento. A tempestade da noite tinha depositado uma nova camada de neve sobre a lama e a rocha, um cobertor enganador em pó que escondia o terreno irregular por baixo. O vento era uma força física. Batia na cara de Gualter, carregando a amarga picada de cristais de gelo. Usava agora um grosso casaco de couro forrado de pele, enfiado nos seus braços por um servo aterrorizado pouco antes de montar, mas não conseguia sentir o seu calor. O seu sangue corria frio, lento, com um terror que se recusava a nomear. Alden tomou a liderança, segurando as trelas de couro dos cães. Os cães mantinham os focos enterrados na neve fresca, os seus corpos tensos, a bufarem enquanto tentavam separar o cheiro de uma única mulher dos cheiros avassaladores de pinho molhado, ozono e terra a congelar. Gualter olhava para o chão, procurava uma tragédia. Esperava ver um monte amassado de lã cor de vinho, meio enterrado num monte. Preparou-se para ver as suas mãos pálidas, congeladas rígidas, a estenderem-se de volta para o castelo. A imagem passava na sua mente num loop contínuo e agonizante. Fazia-lhe dar voltas ao estômago. Fazia-lhe subir a bilis à garganta. Engoliu-a, apertando as rédeas de couro com tanta força que os seus nós dos dedos brilhavam brancos através das luvas. Ela foi para a linha das árvores, majestade. Chamou Alden, a sua voz abafada pelo vento. Apontou um dedo grosso e enluvado para a orla da densa floresta de pinheiros que bordejava o vale inferior. Os cães têm um fio. É fraco, mas está lá. Empurraram os cavalos para a frente. A neve aprofundou-se à medida que entravam nas árvores, os ramos pesados dos pinheiros protegendo o solo da pior parte do vento, mas mergulhando-os numa crepúsculo sufocante e ferido. O ar aqui estava perfeitamente parado e cheirava intensamente a seiva e a madeira em decomposição. O destoeiro era demasiado barulhento, demasiado desajeitado no mato espesso. Lançou as rédeas a Leif e caminhou até onde os cães circundavam a base de um carvalho maciço e oco. O que é? Gualter exigiu, a voz a descer para um rosnado gutural. Empurrou Alden e ajoelhou-se. Sob as raízes imponentes da árvore morta, a neve fora limpa. A terra congelada estava exposta, e no centro da pequena clareira estava um monte ordenado e circular de pinhas e galhos pretos. Uma fogueira. Gualter tirou a luva direita. Estendeu a mão e pressionou os dedos descalços contra a madeira carbonizada. Estava fria, completamente morta, mas a integridade estrutural das cinzas contava uma história. Não fora uma tentativa desesperada e desajeitada de criar uma faísca. A lenha fora arranjada meticulosamente. Uma estrutura de tipe concebida para pegar rapidamente e queimar intensamente.
Esfregou a fuligem preta entre o polegar e o indicador. Baixou o rosto para a fogueira e inspirou. Por baixo da mordida acre da madeira queimada, estava lá a lavanda e o cheiro metálico e pedregoso de um isqueiro. Ela descansou aqui, disse Alden baixinho, parado a alguns passos de distância. Ela acendeu uma fogueira. Manteve-se aquecida durante o pior da tempestade. Depois seguiu em frente. Gualter levantou-se lentamente, a fuligem a manchar-lhe a pele. A sua mente estava a reorganizar-se violentamente. Nora era filha das terras baixas. Estava acostumada a lençóis de seda, lareiras rugindo e as colinas suaves e ondulantes da propriedade do seu pai. Quando Gualter a trouxera para os picos altos, ele vira como uma coisa frágil, um pássaro numa gaiola de pedra. Esperava que ela murchasse, e quando não murchou, ele simplesmente presumiu que ela estava a sobreviver pela sua pura proteção. Ele ordenou que ela saísse do seu quarto para provar que precisava do seu calor para sobreviver à noite. Ele olhou para a fogueira perfeitamente construída. Ela não tinha tropeçado cegamente na escuridão para morrer. Tinha empacotado o seu grosso manto. Pegara num isqueiro. Encontrara abrigo do vento, acendera uma fogueira, esperara que a tempestade passasse e depois continuara a andar. Ela não estava a fugir em pânico. Ela estava a viajar. Para onde leva este caminho? Gualter perguntou, olhando para a subida íngreme do chão da floresta, traçando as pequenas perturbações na neve onde as suas botas tinham quebrado a crosta. Alden mudou de posição desconfortavelmente, trocando um olhar pesado com Leif. Leva para cima, majestade, em direção à crista irregular. Para além disso, os territórios neutros, as cidades livres. As palavras atingiram Gualter como um golpe físico no externo. As cidades livres. Ela não estava apenas a tentar fazê-lo sentir-se culpado. Ela não estava escondida na floresta à espera que ele viesse desempenhar o papel de herói salvador. Ela estava a deixá-lo completamente. Um rosnado baixo e vibrante saiu do peito de Gualter. Não era humano. Os cães imediatamente baixaram as barrigas para a neve, a choramingar em submissão. Os cavalos dançaram para trás, os seus olhos revirando-se em branco com medo primordial. Gualter não se importou. A sua besta estava a arranhar as suas entranhas, enfurecida pela percepção de que a sua companheira não fora expulsa. Ela escolhera abandonar a matilha. Montem, Gualter rugiu, girando sobre os calcanhares. Cavalgamos até os cavalos caírem, depois corremos. Ao meio-dia, o céu tornara-se da cor de uma frigideira de ferro machucado. O sol era apenas uma mancha pálida e aquosa por detrás das nuvens a engrossar. A temperatura descia rapidamente, congelando o suor nos pelos dos cavalos em finos cristais brancos. A linha das árvores afinara completamente, dando lugar à rocha brutal exposta da crista irregular. Esta era a fronteira do território de Gualter. Um pesadelo vertical de ardósia e gelo que até os clãs de montanha endurecidos evitavam durante os meses de inverno. O vento uivava aqui sem obstrução. Sibiu através das estreitas fendas na pedra, suando como um coro de mulheres moribundas. O destroeiro de Gualter tropeçou. O seu casco de ferro escorregou numa mancha de gelo negro escondida sob uma camada de neve. O cavalo caiu pesadamente sobre os joelhos dianteiros com um som de estalo doentio. Gualter atirou-se da sela antes que a besta pudesse rolar sobre ele. Caiu pesadamente sobre o ombro contra uma rocha, o ar a sair dos seus pulmões numa nuvem branca e áspera. Saltou para os pés, ignorando a dor latejante na clavícula. "Majestade!" Leif gritou, parando o seu próprio cavalo. O destroeiro estava a gritar, um som agudo e horrível. A sua pata dianteira esquerda estava dobrada num ângulo irregular e antinatural. Gualter olhou para o animal arruinado, o peito a arfar. O gosto de cobre de adrenalina e fracasso cobriu a sua língua. Sacou da sua faca de caça do cinto. Não hesitou. Deu um passo em frente, pegou no cavalo pela pesada rédea de couro e cravou a lâmina limpa na base do seu crânio. O grito parou. A besta maciça desabou morta contra as rochas congeladas. O silêncio que se seguiu foi sufocante, quebrado apenas pelo grito incessante do vento. "Deixamos os cavalos", Gualter comandou, limpando a lâmina nas suas calças de couro antes de a enfiar de volta na bainha. Não olhou para Leif ou para os outros. "O terreno é demasiado íngreme. Rastreamos a pé.
meu rei. Alden deu um passo em frente, o rosto envolto num cachecol de lã, deixando expostos apenas os seus olhos vermelhos e lacrimejantes. Os cães estão a perder completamente o rastro. O vento está a arrastá-lo da pedra. E o céu, outra tempestade está a chegar, uma má. Se subirmos mais para a passagem, vamos morrer de frio, todos nós. Então congelareis, seguindo o vosso rei. Gualter deu um passo para o espaço de Alden, os seus olhos âmbar a brilharem com uma luz feral e desequilibrada. Já não pensava como um monarca. Era um animal desesperado e territorial cuja companheira quebrara o perímetro. Não vou voltar atrás. Virou-se e começou a subir. As rochas eram traiçoeiras, cobertas por uma fina camada de gelo. Gualter arrancou as suas pesadas luvas de couro e enfiou-as no cinto. Precisava de aderência tátil, precisava de sentir a pedra. Em minutos, a ardósia áspera rasgou a pele das suas palmas e pontas dos dedos, deixando manchas sangrentas na rocha cinzenta. Não se importou. A dor era aterradora. Dava à sua mente frenética algo em que se concentrar além da dor oca e cavernosa que se expandia no seu peito. Subiram durante 1 hora. O ar tornava-se mais rarefeito, queimando-lhe os pulmões a cada inalação. Atrás dele, conseguia ouvir a respiração ofegante e irregular dos seus homens. Mas ele recusava-se a olhar para trás. Procurava qualquer sinal, uma marca de arranhão, uma pedra deslocada. Então, viu-o. A meio caminho de uma curva estreita e sinuosa, um arbusto de espinhos morto agarrava-se teimosamente a uma fenda na face rochosa. A tremelhar violentamente na ventania, preso a um espinho preto e grosso, estava um pedaço de tecido. Gualter lançou-se para ele, as botas a escorregarem no gelo. Salvou-se sobre as suas mãos sangrentas, subiu a inclinação e arrancou o tecido do espinho. Era lã, pesada, densamente tecida e de um cor de vinho profundo e inconfundível. Pressionou-o contra o rosto, fechando os olhos contra o vento cortante. O cheiro estava lá, preso nas fibras, incrivelmente fraco, mas inegavelmente dela. Lavanda e velho pergaminho, misturados com o cheiro metálico aguçado de puro frio congelante. Ela passara por ali. Subira aquela encosta traiçoeira, completamente sozinha, carregando o peso da sua sobrevivência nos próprios ombros. Gualter baixou a mão, segurando o pedaço de lã com tanta força que os seus nós dos dedos estalaram. Olhou para a crista. O caminho estreitava-se à frente, contornando um precipício maciço que caía milhares de pés no abismo sombrio do desfiladeiro. Para além dessa curva, ficava a descida para os territórios neutros. Se ela tivesse passado a curva, estaria fora das suas terras. Ela tinha ido embora. Os primeiros flocos pesados de neve começaram a cair, rodopiando caoticamente nas correntes de ar violentas. O céu cinzento escureceu abruptamente, fechando-se sobre as montanhas como uma pesada tampa de ferro. Majestade. A voz de Leif era mal um sussurro sobre o vento rugindo, embora o homem estivesse a apenas 3 metros abaixo dele. Gualter olhou para baixo. Os seus homens estavam amontoados, cobertos por uma grossa camada de geada. Os cães estavam deitados contra a rocha a tremer violentamente, os seus olhos baços e derrotados. Gualter voltou a olhar para a curva. Estava talvez a 50 metros de distância. Ele podia correr. Podia transformar-se no seu lobo, arriscar o gelo e correr à volta daquela esquina. Mas o seu lobo era pesado, maciço. A saliência era estreita, um escorregão, e ele cairia no... E se ele conseguisse, o que encontraria? Uma mulher que enfrentara um inferno congelado simplesmente para fugir dele. A percepção atingiu-o com a força de uma grade a cair. Esmagou-lhe o ar dos pulmões, mais pesado que a neve, mais frio que o gelo. Nora não desaparecera no ar. Não fora sequestrada por monstros. Não morrera de exposição porque era demasiado fraca para sobreviver sem ele. Ela olhara para o frio brutal e implacável do véu de ferro. Olhara para os monstros que vagavam pela escuridão e decidira que tudo isso era preferível a passar mais uma noite numa cama quente com um homem que a tratava como propriedade a ser disciplinada. Ele exigira que ela cedesse. Em vez disso, ela conquistara as suas montanhas e fora embora. A neve intensificou-se, um branco súbito e cegante que apagou a crista, o desfiladeiro e o caminho à frente. A tempestade engoliu o mundo.
Gualter estava na beira do precipício, segurando o pedaço rasgado de lã cor de vinho contra o peito. O seu peito arfava, um soluço seco e áspero a subir pela sua garganta, perdido instantaneamente para o vento uivante. Era o rei Alfa do Véu de Ferro. Comandava exércitos, quebrava rebeliões, e nunca se sentira tão completamente, pateticamente impotente. Baixou a cabeça a neve a começar instantaneamente a enterrar as impressões sangrentas que deixara na pedra. Voltamos. Gualter sussurrou para a tempestade furiosa. Virou-se, os olhos mortos e vazios, e começou a longa e gelada descida para o seu reino vazio. A descida demorou 3 dias. Foi uma marcha brutal e silenciosa através de montes de neve até os joelhos e chuviscos cortantes. Gualter caminhou à frente da coluna exausta, recusando-se a cavalgar atrás de Alden nos cavalos restantes. As suas botas estavam encharcadas, a congelar-lhe a pele, e a carne crua e rasgada das pontas dos seus dedos formara crostas com espessas crostas escuras de sangue coagulado. Já não sentia o frio. Sentia apenas um peso denso e sufocante a pressioná-lo no peito. Uma manifestação física do espaço oco que Nora tinha esculpido no seu mundo. Quando a grade de ferro do castelo se abriu finalmente num guincho para os receber, não houve toque de trompeta triunfante. O pátio estava profundamente na lama. A equipa do castelo estava em pequenos grupos nervosos perto da armaria e das cozinhas, as suas respirações a formarem nuvens no ar úmido. Olharam para o seu rei Alfa, esperando vê-lo a carregar a forma flácida e congelada da sua rainha desafiadora, ou pelo menos a arrastá-la pelo pulso. Em vez disso, viram um homem a caminhar sozinho. Os seus ombros, geralmente largos e imponentes, estavam encurvados contra um vento invisível. Os seus olhos âmbar, outrora penetrantes e terríveis, olhavam fixamente para os paralelepípedos molhados. Gualter ignorou os sussurros frenéticos e abafados do pátio. Ignorou o curandeiro do palácio que se apressou com cobertores quentes e ungüentos. Empurrou as pesadas portas de carvalho do grande salão e parou. Estava exatamente como deixara, mas completamente alienígena. As longas mesas estavam esfregadas limpas. Um enorme fogo rugia na lareira central, expelindo ondas de calor seco e opressivo que cheirava a piche de pinho a estalar. O ar estava quente. Era confortável. Fez Gualter sentir-se enjoado. Caminhou lentamente até a mesa principal e colapsou na sua cadeira de encosto alto. A madeira entalhada gemeu sob o seu peso. Pousou as mãos enfaixadas e machucadas nos braços. Era o rei do Véu de Ferro. Comandava 1000 guerreiros endurecidos. Possuía as montanhas, a madeira, as veias profundas de minério de ferro sob o permafrost. Mas enquanto se sentava no calor rugindo da sua sala, o silêncio nos seus ouvidos era ensurdecedor. Majestade. Gualter piscou, as pálpebras pesadas a arranharem as suas córneas secas. Leif estava a poucos passos de distância, segurando uma jarra de vinho quente. O segundo em comando parecia esgotado. Uma nódoa negra a desabrochar ao longo da linha da sua mandíbula de um escorregão no gelo. Colocou a taça fumegante na mesa à frente de Gualter. O cheiro pesado de cravo, canela e álcool quente subiu. Cheirava a festivais. Cheirava as celebrações do solstício de inverno que Nora passara semanas a organizar no ano passado. Gualter afastou a taça. O metal raspou ruidosamente contra a madeira. Relatório. Leif engoliu em seco, a sua maçã de Adão a balançar. As patrulhas de fronteira foram duplicadas, majestade, como solicitaste. Temos cavaleiros a varrer os vales inferiores, mas a neve é pesada. As passagens para as cidades livres estão bloqueadas. Se ela conseguiu. Gualter interrompeu. A sua voz era um raspão completamente despojada do seu habitual poder retumbante. Soava como 2 pedras secas a rangerem uma contra a outra. Ela conseguiu passar a passagem. Majestade, não podemos saber isso com certeza. A tempestade. Eu disse que ela conseguiu. Gualter ergueu o olhar, fixando Leif com um olhar morto e vazio. Não enviem homens para os territórios neutros. Desmobilizem as equipas de busca. Os olhos de Leif arregalaram-se em choque genuíno. Estais a deixá-la ir? Majestade, ela é vossa companheira, a rainha. Simplesmente permitir que ela abandone a matilha. Ela não abandonou a matilha, Leif.
Gualter olhou para suas mãos arruinadas, a flexionar os seus dedos rígidos e rachados. Eu expulsei-a, abri a porta, apontei para a escuridão e exigi que ela se arrastasse para ficar na luz. Soltou um som curto e irregular que poderia ter sido uma risada se não estivesse tão sufocado por bilis. Pensei que ela era fraca. Pensei que ela era uma coisa mole que precisava da minha permissão para respirar. Levantou-se, os seus joelhos feridos a estalarem na sala silenciosa. Passou pelo seu segundo em comando, movendo-se como um homem com o dobro da sua idade, e começou a longa subida pelas escadas em espiral. Não foi para os seus próprios aposentos. Contornou a pesada porta de carvalho onde esperara que ela chorasse, e caminhou diretamente para o seu conjunto de salas não utilizado. Abriu a porta. O ar lá dentro estava estagnado, gelado e totalmente morto. O fraco fantasma de lavanda desaparecera. As correntes de ar da tempestade sugaram-o pelas molduras das janelas, substituindo-o pelo cheiro estéril e metálico do inverno. Gualter caminhou até a penteadeira de mogno. A coroa de prata e o pesado anel de sinete de ouro ainda estavam perfeitamente alinhados na madeira polida. Estendeu a mão e pegou no anel. Estava a congelar ao toque. Rolou o pesado ouro entre o polegar e o indicador calosos. Lembrou-se do dia em que o forçou a entrar na sua mão. Ela olhara para ele com aqueles olhos calmos e ilegíveis, aceitando o peso do seu nome sem uma única palavra de protesto. Ele confundira o seu silêncio com submissão. Não percebera que era resistência. Ela suportara-o até que o custo de ficar superasse o terror do desconhecido congelado. Gualter afundou-se no chão. As costas deslizaram contra a madeira da penteadeira. Puxou os joelhos, apoiando os antebraços neles, e olhou para a lareira escura e vazia do outro lado da sala. Era uma criatura de sentidos aguçados, construída para caçar, construída para lutar, construída para conquistar. No entanto, com todo o seu poder, ele compreendera fundamentalmente mal a criatura que afirmava amar. Fechou os olhos, o pesado anel de ouro a cravar-se agudamente na sua palma. Lá fora, o vento açoitava as paredes de pedra do castelo, uivando como uma besta vitoriosa. Lá dentro, o rei Alfa sentou-se na escuridão, finalmente a quebrar-se sem ninguém que ouvisse o som. Se esta história de orgulho ferido e rebelião silenciosa ressoou em ti, clica no botão de gosto e partilha com alguém que aprecie uma história crua e realista. Às vezes, as vitórias mais barulhentas encontram-se no silêncio absoluto, e os arrependimentos mais profundos nascem da arrogância descontrolada. O que pensaste da escolha da Nora? Diz-nos nos comentários abaixo e não te esqueças de te inscrever para mais dramas de áudio de fantasia sombrios e profundamente humanos, entregues diretamente no teu feed. Vemo-nos no próximo capítulo.